Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade, né, nosso assunto, certo? A gente vai entrar na aula de hoje, a gente vai entrar, vamos dizer assim, propriamente, a gente deu só a introdução no passado, né, no MHS, Movimento Harmônico Simples, certo? E aí a gente vai continuar na live, beleza? Então, ó, acho que dá para vocês me ver, dá para ver também aí o livro de vocês. Então, a gente vai entrar aqui pelo livro de vocês, certo? Então, aqui, ó, capítulo 1, certo? Movimento harmônico simples. Como eu falei para vocês já, o movimento harmônico simples é um movimento que ele é derivado lá do movimento circular, certo? Quando você tem um movimento circular, você tem um movimento circular, MCU, um movimento circular uniforme. Quando você olha de lado, ele no lugar, aqui você está olhando de frente, certo? Aqui você está olhando de frente, ó. E ele está olhando de frente, dá um movimento circular. Mas quando você olha para o outro lado, outra perspectiva, no lugar de olhar de frente, olhar de lado, você vai ver o movimento circular, só que você olhando de lado, você só vê ele subir e descer, subir e descer, subir e descer, certo? Então você não vê o circular, só vê ele subindo e descendo, subindo e descendo. Então o movimento harmônico simples é um movimento circular, só que olhando de uma visão lateral. Então ele fica um movimento harmônico simples, fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, como ele é um movimento derivado do movimento circular, então automaticamente ele também vai obedecer algumas formulazinhas lá no movimento circular que a gente viu. São essas formulazinhas aqui, ó. Aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aceleração centrípeta também é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Velocidade linear é igual a velocidade anular vezes o raio. Velocidade angular é 2π dividido pelo período. Também é 2π dividido pela frequência, a mesma coisa. Então, todas essas fórmulas que a gente viu lá no ano passado, lá em movimento circular uniforme, a gente vai ver aqui, vai utilizá-las aqui para poder estar achando alguns valores desses, são importantíssimos, algumas grandezas. Beleza? E aí, a gente entrando no movimento harmônico simples, vocês lembram lá de MU e MRUV? MU e MUV, no caso, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Vocês vão lembrar que existe as equações, certo? Equação horária da posição, equação horária da velocidade, equação horária da aceleração. Quem é a equação horária da posição para MU? É a forma de sorvete. Equação horária da posição para MUV, sorvetão. Equação horária da velocidade para MU, é a mesma da velocidade média, certo? Velocidade é igual a delta S sobre delta T. Equação horária da velocidade para MUV, vovô é ateu, lembra disso aí, né? Equação horária da aceleração para MU, não tem porque a aceleração é zero. Já para MUV, é a formulazinha da aceleração média. Aceleração é igual a variação da velocidade dividido por variação do tempo, certo? Então, lembra dessas equações que tem lá, né? Pronto. Então, essas equações são para movimento uniforme, certo? Aqui, em movimento harmônico simples, MHS, também vai ter as equações, a função horária da posição, a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. Então, vai ter também a formulazinha para eles, certo? E a gente vai começar estudando pela formulazinha da função horária da elongação. Arthur, que danada é a função horária da elongação? É a mesma coisa que função horária da posição. Elongação é a mesma coisa da posição. Por quê? Porque aqui a gente utiliza muito, aqui mola, um exemplo, certo? Então você tem lá a parede, aqui a parede. Aí você pega uma bichinha assim, você tem uma mola aqui, ó. A mola tá aqui, com um cubozinho. Se você puxar, você está mudando de posição. Quando você muda de posição, você está fazendo o que com a mola? Está alongando a mola. Então, você está fazendo uma elongação na mola, certo? Então, por isso que posição para movimento harmônico simples é a mesma coisa de elongação, certo? Então, quando vocês virem posição, qual é o valor da posição em tantos segundos? Ou qual é o valor da elongação em tantos segundos? É a mesma coisa, certo? Movimento harmônico simples. E aí eu percebo o seguinte, qual é a formulazinha que é utilizada? A formulazinha que é a dedução, certo? Da forma, aqui não convém para vocês. O que vocês precisam saber é isso aqui, ó.
Do mesmo jeito que tem lá sorvete, sorvetão, aqui tem essa minha formulazinha aqui. Então, a fórmula da posição para MHS é essa formulazinha aqui, certo? Que fórmula é essa? Se vocês olharem direitinho, fórmula é essa. Vamos analisar, deixa eu ver se consigo dar um zoom maior aqui. Ó, vamos analisar ela aqui. Peraí. Aqui. Pronto. Se vocês olharem direitinho, vocês vão ver o seguinte. Ó. Vamos lá. O que é X? X é a posição, certo? É a mesma coisa que lá para MU e MUV, é a mesma coisa que S, certo? É posição. Aqui a gente utiliza muito o X. A, o que é A? É o valor da amplitude. Lembra que a gente estudou ondulatório, a gente viu que os elementos têm uma onda. Quando você tem uma onda, você tem os elementos dessa onda. Você tem lá uma onda, aí você tem um elemento da onda, certo? Aqui é o eixo principal. Então, esse elementozinho aqui, ó, aqui de cima até aqui embaixo, amplitude positiva. Daqui de cima, de baixo, do eixo até embaixo, até aqui, amplitude negativa. Lembra disso aqui? Pronto. Então, esse Azinho aqui, ó, é justamente a amplitude. Você vai ter uma onda, você vai olhar qual é o tamanho dessa amplitude. Ah, é 2. Aí você vem e bota 2 aqui. É 5, você bota 5 aqui. Beleza? Vamos continuar. Vezes cosseno, aí abre parênteses, teta zero. O que é esse teta zero? Teta zero é uma coisa chamada de ângulo de fase, certo? Ângulo de fase. O que é esse ângulo de fase? Eu explico já a vocês. Deixa a gente ir logo para cá, eu explico já a vocês o que é esse ângulo de fase, certo? Deixa eu terminar logo isso aqui. Mas, esse Wzinho aqui, que não é um W, isso aqui é um ômega, letra grega ômega, certo? Que indica velocidade angular. Então, aqui é o valor da velocidade angular. Aí é onde é que entra a formulazinha, ó, que a gente viu aqui, ó, lá de movimento circular, para achar esse valor dessa velocidade angular. Aí, quando a gente acha esse valor, bota ele aqui. Vezes o tempo, que aí é o tempo da questão. Ah, me diga qual é a posição nesse movimento harmônico simples depois de 10 segundos. A gente vem e bota 10 aqui. É o tempo, certo? Arthur, agora o que é esse ângulo de fase? O ângulo de fase é o seguinte. O ângulo de fase, deixa eu só ver aqui se eu consigo. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Explicar aqui que eu pegar aqui. Se aqui tem uma. Eu posso explicar bem direitinho. Peraí. Deixa eu ver aqui no meio de vocês se tem um negócio mais interessante. Não sei se vocês prestem bem atenção, porque uma das partes mais complicadas é esse ângulo de fase. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Vocês estudaram lá em matemática, vocês estudaram uma coisa chamada de... vocês estudaram uma coisinha chamada... Lá em trigonometria, você tem um círculo, aí tem Y, tem X, certo? Que é X, que é Y. Vocês viram aqui também que aqui é 0, que é 90, que é 180, aqui é 270, embaixo aqui, certo? E aqui quando dá a volta é 360. Quando dá a volta aqui, 360. Beleza. Vocês também devem ter estudado lá em matemática, certo? Que aqui, isso aqui é em graus, certo? Em graus aqui, 0, 90, 180, 270, 360. Então, esses pontos aqui, esse ponto aqui é 0, esse daqui é 90, esse outro é 180, esse outro é 270 e esse outro é 360. Beleza. Só que isso aqui é em graus. Você viu também que outra maneira de representar ângulo é em radiano.
Então, aqui é 0, aqui é π, vocês viram isso aqui, não viram? Que é π, que é 180, aí 90 é π sobre 2, π sobre 2. Aqui embaixo, 370 é 3 π sobre 2. E aqui em 360 é igual a 2π. Vocês viram isso aqui, não viram? Pronto. Então, lembra lá em matemática, vocês devem ter estudado isso aqui, devem ter, tá pegando que a gente vai usar isso, nunca, não sei o quê. Pronto, chegou a hora de usar. É agora. Então, quando vocês veem lá no plano cartesiano, tem lá tudo direitinho, vocês vão ver o seguinte, presta atenção aqui. Aqui eu percebo o seguinte, que quem é esse meu ângulo de fase aqui? É justamente, eu tenho uma onda. Quando eu tiver uma onda aqui, eu tenho uma onda. A onda sai, a onda faz isso, certo? Aqui eu tenho o eixo. Peraí. Aqui eu tenho um eixo. Aqui eu tenho um eixo. Beleza. O que é esse ângulo de fase? Esse ângulo de fase é justamente o seguinte, é onde a onda começa, certo? A onda começou aqui. A onda começou aí. Então, é onde a onda começa. Onde essa onda começar, ela está começando aqui, ó. Ela está aqui, certo? Aqui eu tenho, vamos dizer que aqui eu tenha 0. Aqui em cima é 1. E aqui embaixo, menos 1. Por que 1 e menos 1? Porque aqui, ó, se você lembrar lá de matemática, o meu círculo aqui, eu tenho, na horizontal eu tenho cosseno, que equivale a x, certo? Na horizontal eu tenho cosseno. Na vertical eu tenho seno, certo? Se você olhar aqui, você vai ver o seguinte, esse círculozinho aqui, ele tem uma delimitação que no meio é 0. Na horizontal, na direita aqui, isso aqui equivale a 1, o valor 1. Na esquerda, equivale a menos 1. E y, lá em cima, equivale a 1. Lá embaixo, equivale a menos 1. Certo? Então, aí eu percebo o seguinte, como é que eu vou saber o que é o meu... quanto é que é o meu ângulo de fase para uma onda? Se a onda começa no 0, o que é que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui, posição, ângulo de fase, é cosseno de 90, cosseno do ângulo, certo? Então, se a onda começou no meio aqui no eixo, ela começou em 0. Quando é que o cosseno, ele é 0? Aí você vem para cá, ó. O cosseno é 0, aquilo é 1, aquilo é 0. Então, quando é que o cosseno é 0? Quando ele estiver em 90 graus, ó, o seno é 1, eu estou aqui em 90 graus. Presta atenção. Meio complicado aqui, ainda mais distância assim, é bom era no quadro. É presente mesmo, mas vamos ver aqui. O que a gente tem, vamos fazer aqui. Então, aqui, se eu estou nessa posição aqui, ó, eu estou em 90 graus. 90 graus, nessa posição de 90 graus, o meu seno, que é na vertical, é 1, ó, que está no máximo. E o meu cosseno, eu vou pegar essa posição, vou rebater para o eixo de x. Vai dar onde? Vai dar no eixo, vai dar 0. Então, em 90 graus, o meu cosseno é 0. Em 270, o meu seno é menos 1. Meu cosseno também é 0. Certo? Então, eu percebo, como eu saí do eixo, eu saí do 0, e como eu estou tratando de posição, né, cosseno aqui antes, então, quando é que o cosseno, se eu sair do 0, então, é o cosseno, quando é que o cosseno é 0? Qual é o ângulo que o cosseno é 0? O cosseno é 0 no ângulo de 90 e no ângulo de 270. Ele é 0 nesses dois ângulos. Arthur, qual é o ângulo que eu vou colocar aqui na minha equação, aqui nesse ângulo de fase? Eu vou olhar agora outra informação. Essa onda, ela vai para o 1, ou seja, ela sobe para o positivo ou vai para o negativo. Nesse caso aqui, ela vai para o positivo. Sai do 0 e vai para o positivo, ou seja, vai para o 1. Aí eu venho aqui, ó. Nesse caso aqui de 90, ele está em 0. Ele vai de 90, vai para 180. 180, o cosseno é quanto? Menos 1. Está aqui na extremidade negativa, menos 1. Então, ele sai do 0 e vai para o negativo. Em 270, ele sai do 0 e vai para o
positiva, para 1. Então, quando a onda sair do zero e ir para o positivo, o ângulo de fase ele é 270. Por quê? Porque ele saiu daqui, ó, do zero e está indo para o positivo. Se ele estiver saindo do zero e indo para o negativo, aí seria 90. Por quê? Porque ele saía do zero e ia para menos 1, certo? Agora, Arthur, minha onda não saiu mais daqui. Minha onda agora, ela saiu daqui de cima. Ela começou aqui. Começou lá em cima, certo? Se minha onda começa lá em cima, vou fechar aqui o eixo, pronto. Minha onda começou aqui em cima. Aqui em cima, se você der uma olhada, aqui em cima, ó, equivale, ó, a 1, certo? Então, ele equivale a 1. Então, como eu quero saber a posição, e a posição antes aqui vem, na fórmula da posição, vem o cosseno, então eu vou olhar para cá, ó, cosseno, ou seja, quando é que o cosseno é no máximo, ou seja, ele saiu lá de cima. Ele saiu de mas se essa onda aqui tivesse 5, não importa, ele está saindo do máximo. Quanto é o máximo? Era como se fosse 1 aqui. O máximo que o cosseno consegue chegar é 1. Então, quando é que o cosseno é 1? Você vem, ó, em 90, o cosseno é 0. Em 180, o cosseno é menos 1, tá aqui, ó. Na extremidade, ó, só com o lado negativo. Em 270, ele é 0. Só que em 0 graus, em 360, ele é o cosseno em 0 graus em 360. Aqui, ó. Ele é 1. Ele é extremidade positiva, ou seja, o máximo valor positivo que ele vai chegar. Então, meu ângulo de fase, nessa situação aqui, ela saindo do 1 positivo, ou seja, da amplitude positiva, não é nem do 1 positivo numa onda, não. Isso aqui é quando ela sai da amplitude positiva, ou seja, do ponto mais alto. E aqui é quando ela sai da amplitude negativa. Então, se ela sair da amplitude positiva, é igual a 0 graus ou 360. Nesse caso, se você quiser botar em radiano, botar em graus, você bota 2π. Beleza? Já agora, se essa onda, Arthur, não saiu daqui, essa onda ela vai sair, ela não saiu daí, ela saiu daqui de baixo. Vou ajeitar aqui, peraí. Essa onda ela saiu daqui de baixo, daqui, ó. Ou seja, da amplitude negativa. Se ela saiu da amplitude negativa, então automaticamente, se ela saiu da amplitude negativa, então quando é que o cosseno é o valor mais negativo possível? Quando ele está em menos 1. Menos 1 é bem aqui, ó. Menos 1, que ângulo é esse? 180 graus, ou π. Então, você vem aqui e coloca o ângulo de fase igual a π, ou 180, depende de como tiver a nomenclatura. Geralmente, no SI, toda vez que for colocar o ângulo de fase, no SI, você coloca em radiano. Se for 0, você bota 2π, porque é 360. 0 e 360 é a mesma coisa, você bota 2π, certo? Ou, no caso aí, se for 0, você coloca 0, certo? Se for 360, você coloca 2π. Se for 90, π sobre 2. Se for 180, π. Se for 270, 3π sobre 2. Beleza? Deu para entender agora aqui? Eu sei que é meio complicado, certo? Sei que é meio complicado. Eu quero que a aula de hoje vai terminar por aqui, certo? Porque eu quero que vocês assistam essa aula gravada umas 2 ou 3 vezes para vocês entenderem bem isso aí. Essa questão, principalmente essa questão do ângulo de fase, certo? E aí na live a gente vai tirar todas as dúvidas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então assistam, prestem bem atenção, certo? Não vou passar mais dessa parte agora aqui na aula gravada, porque eu quero que vocês assistam essa aula 2 ou 3 vezes, até vocês entenderem bem direitinho essa questão desse ângulo de fase, certo? E qualquer dúvida, estou às ordens, beleza? Até mais, até a nossa live. Cheiro no oi.